Satisfação, boa noite a todos. Igualmente, professor. Alegria tê-lo aqui conosco nessa tarde e noite. Tarde e noite. Tive um pequeno entreveirozinho, mas consegui acessar. Desculpe tomar a palavra, porque a gente tem que respeitar o horário e agradecer de coração a presença do professor Flávio José, se dispor a manter esse contato conosco, em nome da Direção-Geral da Faculdade de Medicina de Campos. Eu, como no cargo atualmente de vice-diretor, trago os cumprimentos do professor Edilberto, que é o nosso diretor, e é um prazer receber esses gaúchos da terra do Érico Veríssimo, do Mário Quintana, que vai trazer para a gente uma sensibilização. Destaco aqui a presença de vários estudantes, da nossa coordenadora de extensão, professora Odila, responsável por um trabalho incansável de sensibilizar os alunos a aqui estudar medicina e ser médico não é pura e simplesmente dispor de uma caneta e de um estetoscópio. A todos vocês, um bom proveito. Professor, minha gratidão, viu, professor Flávio? E passo a palavra ao professor Wilson para fazer a sua apresentação formal. Muito obrigado pela oportunidade, Wilson. Nós que agradecemos, professor, pela sua gentileza, sua disponibilidade, como sempre, e o carinho que tem com o nosso trabalho. Professor Odila, a nossa coordenadora de extensão, vou passar a palavra para ela, para que, enquanto coordenadora de extensão, possa também dar as boas-vindas. Boa noite a todos, né? É com alegria que a gente os recebe, né, nessa noite. Agradecemos o carinho do professor Flávio, né, como bem disse o doutor Luiz Clóvis, de vir nos presentear com a sua fala, com o seu conhecimento, com a sua experiência. Isso realmente nos engrandece e nos alegra muito. Certamente que todos aqui vão aproveitar muito dessa noite, será uma noite muito agradável, de muito aprendizado. Muito obrigada, professor Flávio, professor Wilson, né, que tão bem articulou essa atividade com tanto carinho. Então, a gente agradece já de antemão, né, doutor Luiz Clóvis, que está aí conosco sempre prestigiando, e desejamos para todos um bom evento. Vamos agora passar para o professor Wilson, já que o professor Luiz Clóvis já falou, professor Wilson poder encaminhar a atividade. Ok? Obrigada. Muito obrigado mais uma vez, professor Odila Mansur, professor Clóvis, parente, a todos os presentes. Mais uma vez, nosso agradecimento aí ao professor Canter, professor Dr. Canter. Quero fazer uma rápida introdução dessa nosso encontro de hoje. A medicina moderna tem vivenciado tempos vertiginosos de desenvolvimento técnico-científico. Como consequência, a prática médica atual alicerça-se cada vez mais em recursos terapêuticos e meios complementares de diagnóstico, sofisticados, com algum risco de desvalorização ou até mesmo de deteriorização das relações médico-paciente. Não obstante, parece ser consenso que a relação médico-paciente constitui um elemento importante nos cuidados de saúde, implicando diretamente nos resultados clínicos obtidos. O estabelecimento das relações simpáticas tem determinado uma maior satisfação entre pacientes e profissionais de saúde, aumentando a facilidade com que esses pacientes fornecem dados de relevância clínica e, consequentemente, sua adesão aos tratamentos propostos e, assim, inferindo consideravelmente na diminuição da incidência de queixas por alegadas más práticas médicas. Nessa perspectiva, universidades de várias partes do mundo e mesmo do Brasil têm buscado por novos caminhos que possibilitem o fortalecimento dessas relações médico-paciente ainda durante a convivência acadêmica. Uma alternativa validada tem sido a incorporação nos cursos de medicina, componentes curriculares capazes de dar conta dessas narrativas relacionando os conceitos de uma comunicação interpessoal empática em favor do melhoramento das relações entre médicos e seus pacientes. Abraçando essa proposta, a nossa Faculdade de Medicina de Campos, instituição tradicional de nossa cidade de Campos dos Goytacazes, mais uma vez se coloca na vanguarda dessas discussões quando habilita em seu quadro de componentes curriculares a optativa de comunicação interpessoal, práticas de oratório e coaching,
componente este que sou o responsável pela ministração das aulas junto ao 5º e ao 6º período. Como parte das atividades integrativas do nosso componente curricular, convidamos o professor Dr. Flávio José Canter, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1969. Professor doutor é especialista em clínica médica e cardiologia, autor do livro Bom Dia para Você com um Sorriso, editora AGE, dezembro de 2020, que contribuirá nesta noite com a nossa comunidade acadêmica com a palestra Que médico você quer ser? O poder das relações empáticas na formação médica. Com vocês, doutor Canter. Pode assumir, doutor. Por favor, abra o seu microfone. Isso. Seu microfone está fechado, só precisa abrir o microfone aí, como fez da outra vez. Tocando na sua tela. Mas ele fecha sozinho, sem eu mandar. Ah, isso, Como? Excelente. Então, começo de novo. Boa noite a todos. A minha saudação a todos através da professora Odila, do professor Clóvis e do professor Wilson, quem eu agradeço o convite para podermos ter essa conversa. Eu vou contar algumas histórias e fazer alguns raciocínios para tentar estimular a reflexão em cada um de que médico cada um quer ser. Não tem uma fórmula para ser médico, não vai ser todo mundo igual, e eu tenho convicção que o médico que a gente depende da pessoa que a gente é. Vou contar primeiro Professor, deu um probleminha no seu áudio. Veja aí. O senhor está, na verdade, está aparecendo ser no fone. Ele voltou. Habilita o áudio novamente, professor. Se é assim mesmo, tecnologia, a gente vai apanhando até... Por isso que nós somos a favor da arte, mais arte, menos tecnologia, quem sabe? Ou a tecnologia a serviço da arte, não para atrapalhar a arte. Então, esse livro surgiu de uma historinha que eu conto para abrir, e foi o que escolhemos para dar o título. Eu fazia caminhadas frequentes em Gramado, numa época que eu ia muitos fins de semana para lá, e eu notei que, durante a minha caminhada, alguns moradores da cidade, que é uma cidadezinha do interior com muito turismo, mas na área mais local tem a colonização predominantemente italiana e alemã, e os moradores me davam bom dia, coisa que aqui em Porto Alegre não é habitual. E eu respondia, e eu comecei a perceber em mim o bem-estar que me causava aquela cordialidade tão simples como dizer bom dia. Uma senhorinha varrendo a calçada na frente da casa, o outro voltando da padaria com pão embaixo do braço, e quase todo mundo lá dizia bom dia. Então, adotei isso depois nas minhas caminhadas também em Porto Alegre, e notei que gradualmente as pessoas respondiam mais, e que havia Ok, professor, pode continuar. Voltou? Isso, está tranquilo. Havia uma sensação boa em mim e nas pessoas a quem eu cumprimentava, e depois no hospital onde eu frequento, eu comecei a dar bom dia para todo mundo que eu conhecia ou não conhecia, e as respostas foram se acentuando. E o que isso me diz? Isso serve para a vida e serve para a nossa profissão, para médico e para tudo. Que cordialidade, gera um sentimento bom, amistoso, e que
Seu áudio fugiu de novo, professor. Mexe no fio do seu... Acho que ele está tendo problema de oscilação da internet. Cada vez que sai, o som desabilita e volta. Isso. Muito bem. Então, exercer medicina é atender pessoas com acolhimento. A gente ouve, a gente escuta com interesse, curiosidade e respeito, examina, organiza as informações para definir e discutir com o paciente e sua família o que é o melhor caminho para entender o que está acontecendo, como investigar, como tratar, como não, quando não fazer nada. Essa profissão é milenar. Vou contar duas pequenas histórias aqui. O livro do Noah Gordon, chamado Traduziram para O Físico, em português, na verdade, o título original é The Physician, que é o médico. O Noah Gordon, através de pesquisas históricas, conta a história de um rapaz inglês que se torna aprendiz do que eram os médicos, entre aspas, os curandeiros naquela época, que viajavam o país com uma carroça e faziam um espetáculo, e cortavam cabelos e vendiam poções. E ele se torna aprendiz desse senhor e acompanha ele por muito tempo, e depois o senhor morre, ele herda Voltou, professor. ele herda o trabalho tá com som. Ele herda o trabalho desse senhor e ele resolve que aquilo não é suficiente para ele. Entre parênteses, como eles vendiam poções e se sabe que o efeito placebo, em geral, é em torno de 50% do efeito que se obtém com uma droga efetiva, se eles vendiam placebo lá, eles tinham 50% de efeito positivo. E ele tinha sucesso vendendo as poções. Mas o rapaz não se contenta com isso e resolve que ele quer aprender medicina mais a fundo e menos pragmática, e procura um médico importante em Londres que explica para ele que a verdadeira medicina do futuro naquele momento estava no Oriente. E ele pesquisa como ir. Então o livro conta toda a história do périplo que ele tem para ir para o Oriente, aprender medicina. Naquela época começava-se a fazer dissecção de cadáver para conhecer melhor como era o corpo humano. E então já naquele tempo tinha a medicina do futuro, que estava no Oriente, e o rapaz foi atrás da medicina do futuro. Então sempre temos um futuro com uma medicina pela frente. Outro marco importante que a gente conhece é o Maimônides, que viveu em torno do ano de 1200. Era um médico espanhol que teve que fugir da Espanha quando perseguiam os judeus. Foi para o Marrocos e depois finalmente se estabeleceu no Egito. No Egito ele era médico da corte, ele morava a cerca de 2 quilômetros do palácio da nobreza, e ele diariamente caminhava até o palácio, trabalhava toda manhã até terminar de atender as pessoas da corte que precisavam, e voltava para a casa dele. Quando ele voltava, já tinha um agrupamento de pessoas esperando as consultas, porque ele atendia consulta na casa dele. Ele almoçava, explicava que tinha que almoçar, e depois atendia muitas vezes noite adentro. E muitas vezes ele estava tão cansado que ele deitava na mesa de exames e o paciente sentado fazia a consulta. Talvez o Freud tenha aprendido com ele essa técnica, só que era o médico que deitava e não os pacientes. Ele foi precursor de muitas coisas, porque primeiro ele deve ter também inspirado a ideia da caminhada. Ele caminhava 4 quilômetros por dia, 2 para ir, 2 para voltar. Isso hoje em dia se sabe, mas naquele tempo não era um conhecimento corrente. Ele prescreveu princípios de higiene inéditos para a época, que era lavar as mãos antes. Caiu, está voltando. Estamos de novo. Então, ele defendeu
a higiene das mãos antes das refeições, a necessidade do banho semanal, a deposição de dejetos adiante de onde eles colhiam água para beber, para tomar banho e para uso doméstico. Ou seja, naquele tempo também tinha um descobridor fazendo medicina do futuro e inovando, 1200. O Moacir Scliar, escritor que todo mundo conhece, nosso conterrâneo aqui, escreveu num dos seus escritos que, ao fim e ao cabo, a medicina é isso, uma relação especial entre as pessoas. Como é que se faz um bom médico? Quando eu dava aula na PUC, na graduação, sob a liderança do professor Aloysio Schutti, que foi meu mestre, meu guru e meu chefe na PUC, nós tínhamos uma preocupação: ensinar para os estudantes o processo médico. O processo é isso que nós falamos há pouco, que é colher dados, acolher as pessoas, ouvir as pessoas, juntar esses dados todos para uma maneira que fizesse um sentido, definir isso como problemas e, na época, procurar nos livros e revistas periódicos na biblioteca onde é que estava a informação para poder decidir como pesquisar, como tratar. Hoje, muito mais do que naquela época, a informação está disponível. Qualquer um abre o seu aparelhinho na mão e está lá a informação. O difícil é ensinar e ajudar a obter essa metamorfose. Voltou, professor. Então, como ajudar a passar por essa metamorfose de estudante de medicina para médico? E como ajudar as pessoas, os jovens ou não tão jovens, a se transformarem em médicos, de preferência bons médicos. Fizeram uma pesquisa uma vez conduzida por educadores americanos e belgas, fizeram esse estudo na Bélgica, acompanhando 600 estudantes desde antes de ingressar na faculdade, tipo como exame de ingresso, ou vestibular, ou seja o que for, até depois de graduados, para saber que características das pessoas ajudariam. Professor Canter. Então, que características das pessoas ajudaria a entender que características poder-se identificar para saber quem vai ser melhor médico ou não tão bom médico? Porque a forma de seleção que se usa, que é exames com provas de múltipla escolha, de fazer cruzinha, aquilo ali só identifica quem é bom de fazer prova, de fazer cruzinha. Que isso identifica nos candidatos a médicos e futuros médicos quanto à sua capacidade de exercer a medicina? É muito pouco, porque identifica conhecimento, e o conhecimento, como acabamos de falar, é disponível para todos e acessível. O problema é como organizar os dados para que se consiga fazer uma correta avaliação do que está acontecendo e, então, buscar as soluções. As universidades, a carreira universitária no Brasil e no mundo é baseada principalmente em currículos acadêmicos que visam selecionar mestres, doutores, pós.
Professor Canter. Ou seja... Professor Canter, só um momento. Se o senhor, de repente, consegue fazer sem usar o seu fone de ouvido, que talvez o seu fone de ouvido é que está dando essa interferência e fazendo cair o sinal. Será? Vamos tentar. Vamos tentar? Vamos ver como é que o áudio Aquele fica. dia que tu me assistisse numa outra mesa, eu usei Ficou mesmo bom. o fone e não aconteceu, mas vamos ver se... Ele pode estar com alguma interferênciazinha. Vamos lá agora. Foi até Vamos ver se é dos isso. participantes aqui que deu a ideia. Vamos lá. Será que ele caiu aí? Professor Canter. Acho que ele caiu, sim. Deixa eu ver se ele retorna aqui. Está retornando, vou admiti-lo aqui. Ele está tentando entrar para um outro equipamento, então. Ele solicitou aí, professor? Ele solicitou a reentrada? Sim, sim, já o admiti aqui. Uai, cadê? Ele está na tela. Mas o áudio dele está fechado. Professor Canto, seu áudio deve estar fechado, por isso que não está aparecendo aqui o senhor. Daqui eu não consigo vê-lo daqui. Acho que ele caiu novamente. Não, Oi, professor. Eu estou vendo o vídeo. Ele tem que desconectar o fone de ouvido, não só do ouvido, como também do aparelho, não é isso? O senhor está vendo ele aqui? Não está aparecendo aqui. Eu estou vendo na tela. Está sim, está conectando. Ele está em tela. Mas o áudio dele deve estar fechado, por isso que ele não aparece. Está com sinal de fechado. Mas ele deve estar nos ouvindo. Professor Canto, o senhor precisa habilitar o seu áudio para retornar a sua palestra aí, para poder aparecer na tela. Estou de volta. Aí, retornamos. Tá, voltamos? Voltamos. Então, eu estava dizendo que a carreira universitária é totalmente voltada para pessoas que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado e que se habilitam para essas funções através da pesquisa, da publicação científica, da medida do impacto das publicações que eles publicam e dos periódicos em que eles estão publicando. Essas pessoas seriam as melhores para transformar essa metamorfose dos estudantes de medicina em médicos. Eu acho que o que eles ensinam é um instrumento importante para o estudante e futuro médico se apossarem de uma boa crítica da literatura que eles vão estudar, de entender o que tem na ciência, nas novidades e para poder analisar com entendimento e crítica, mas não é suficiente. Eu acho que para aprender a atender bem os pacientes,
também tem que ter uma exposição a médicos de pacientes, médicos que atendem pessoas. E, então, isso é uma dificuldade, porque as faculdades estão muito voltadas para a carreira acadêmica, que é o que a legislação exige, e nós temos muitos estudantes tendo que aprender medicina com quem não faz medicina ou faz a contragosto. Mário Rigato foi um famoso pesquisador nosso aqui do Rio Grande do Sul, fazia pesquisa na área cardiorrespiratória e era um eminente, ele era palestrante do CNPq, andava pelo mundo falando. Professor Wilson, parece que está havendo um problema de instabilidade no sinal. É verdade, no sinal dele. Até me mandaram aqui a informação, será que se todo mundo fechasse a câmera, não melhoraria? É o meu sinal? Não é o sinal, é o sinal lá do professor Canter, que não está oscilando bastante. Quem sabe eu mudo do Wi-Fi para o 4G? Mas pode, aí eu vou me desconectar, aí vai ser horrível. Aí eu vou me desconectar. Mas o senhor pode pedir novamente a entrada aí, a professora Odila te dá a entrada. Porque eu, por exemplo, aqui no meu equipamento, eu nem uso o Wi-Fi da minha sala, eu ligo direto numa linha para poder manter. E realmente só o Wi-Fi cai muito. Veja se não é melhor a gente se reconectar pelo outro sistema, pelo 4G. Acho que vai ficar melhor. Aproveitar aí para marcar a presença, melhor dizendo, registrar a presença dos alunos do 5º e do 6º período que fazem a optativa de comunicação interpessoal e práticas de oratória e coaching, né? A participação deles nesse seminário, né, nessa palestra, vale também pelo seminário deles do bimestre. Então, estão fazendo um trabalho magnífico. Quero, mais uma vez, parabenizar uma turma extremamente... uma turma que dedicada, que tem procurado dedicar ao máximo ao nosso componente curricular. Estão todos presentes, né? E daqui a pouquinho, ao final, a gente vai poder abrir para algumas perguntas. Vamos ver se o doutor Canter já retornou. Bem-vindos eles, então, também. Vamos ver se melhora. Agora eu estou fora do meu Wi-Fi aqui. Vamos lá. Então, estávamos falando sobre isso, que aprender medicina é indispensável acompanhar quem faz medicina, quem atende pessoas. Um problema da nossa graduação é muito professor que não faz o que ensina e muitas vezes ensina sem muita vontade, porque o que ele queria era estar lá pesquisando e levando as pesquisas dele para frente. Quando houve uma guerra da vacina, nos anos 1900 e muito pouco, no Rio de Janeiro, quando tinha um surto de febre tifoide, o Oswaldo Cruz, a ferro e fogo, queria vacinar todo mundo, e houve uma rebelião, as pessoas não queriam se vacinar. Quer dizer que esses filmes de discutir vacina não começaram agora. E o Oswaldo Cruz disse que existe a doença, a ameaça da doença, existe a vacina e as pessoas vão se vacinar, queiram ou não. Isso só exacerbou o conflito naquele tempo. E sobre essa frase do Oswaldo Cruz, o Moacir Scliar, de novo, disse: não basta conhecer as doenças, é preciso conhecer os seres humanos, levar em conta as suas aspirações e também os seus temores. Isso vale para tudo no nosso trabalho. Nós temos que saber quem, com quem e como é que nós estamos trabalhando. No início da minha carreira, no meu primeiro consultório, eu tinha uma mesa, eu sentava atrás da mesa, numa cadeira, e do outro lado sentava o paciente e um acompanhante, eram 2 poltronas. E um dia uma pessoa me disse: por que tu tens um consultório onde a tua cadeira fica tão mais alta que a do paciente? Por que tu faz com que a gente se sinta tão... a gente fique tão abaixo de ti, do médico? Eu, incontinente, levantei da minha cadeira, que era com rodas, arrastei, levei até o lado do paciente e mostrei para ele que a altura das duas era exatamente a mesma.
Nós estávamos tratando ali de um sentimento de distância, de ver o médico mais lá em cima e ele mais embaixo, e, na verdade, as cadeiras tinham exatamente o mesmo nível. Então, nós temos que ter esse entendimento de que, na nossa relação com as pessoas como profissionais, existem barreiras intrínsecas, inatas dessa relação, e que nós temos que ter consciência para diminuir o possível esse tipo de sensação que as pessoas têm quando vão ao médico. Contando isso depois para um amigo meu que estava fazendo formação analítica no Rio de Janeiro e veio a Porto Alegre, eu mostrei meu consultório, contei desse episódio e ele me sugeriu outra coisa que eu adotei e uso até hoje, há 50 anos. A mesa no meu consultório não fica entre eu e o paciente, ela fica encostada na parede, eu me viro para escrever quando preciso, mas a maioria do tempo eu estou virado com a cadeira de frente para o paciente, olhando nos olhos. E isso, muitos pacientes comentam isso, como isso faz sentir bem, sentir essa proximidade, a falta dessa barreira, que normalmente tem uma mesa no meio. Tem um psicólogo canadense que escreveu um livro, 12 lições para a vida, e é o Jordan Peters, e ele uma das 12 lições para a vida que ele comenta é a conversação entre as pessoas, que tem que ter tudo a ver com a área que o professor Wilson trabalha aí. Ele estabelece os vários tipos de conversa que pode haver. A melhor conversa, a conversa mais saudável é a conversa em que os dois ouvem, e a conversa em que os dois ouvem enriquece os dois. Eu ouvi o professor Wilson falar, se eu estiver atento a ele, eu estou identificando não só o que ele está me dizendo, mas também coisas minhas que desencadeiam essa conversação e vice-versa. Isso, na prática médica, é um predicado sem precedentes, porque tem muita gente que não tem tempo de ouvir, tem trabalhos mostrando que os médicos interrompem o paciente em média, depois de 18 segundos de conversa. O paciente começa a falar, e, em média, em 18 segundos, ele é interrompido por uma pergunta ou uma observação. Ou seja, nós, em média, como conjunto, dificultamos muito o contato e a expressão do paciente do que ele tem a nos dizer. A gente aprende conversando, se a gente ouvir e deixar a conversa fluir. Uma médica de Chicago ganhou o prêmio da revista Lancet em dezembro de 2017. Eles têm um prêmio anual para o melhor ensaio, que é julgado por uma comissão, e o ensaio dessa doutora Kate Rowland era sobre o título Você Não Me Conhece. E ela conta uma história que aconteceu com ela 10 anos antes, quando ela era residente. Ela estava no estágio da oncologia, tratando de um paciente terminal, e que estava já em fase final, era pele e osso, fraco, não conseguia falar, e ela, lidando com as coisas técnicas do paciente, estava do lado dele, anotando informações, resultados de exame, concatenando as várias especialidades que estavam envolvidas no caso, e o paciente sussurrou para ela: doutora, a senhora não me conhece. Ela olhou para ele, continuou fazendo o que estava, mas aquela expressão dela do paciente ficou na cabeça dela, e aos poucos ela foi elaborando e foi conversando com ele, entendendo o que ele queria dizer com isso. Na verdade, ele queria dizer: esse que está aqui sou eu agora, morrendo no fim da vida, mas eu tenho uma história. Ele tinha uma história com a família, no mundo dos negócios, era um homem forte, poderoso, com uma família grande e interessante, e o que ela estava vendo ali não era toda a integralidade daquele senhor. Resulta que ela conta que, a partir dessa ocasião, ela incorporou na consulta dela, e sempre que termina a consulta, ela pergunta para o paciente:
tem mais alguma coisa que você acha que eu devia saber a seu respeito e que eu não sei? E ela conta que isso abre uma comporta de coisas para contar, e comentários, e temores, e histórias que a gente, não abrindo, a gente não fica sabendo. Eu passei a usar essa expressão no meu consultório também, muitas vezes, e é impressionante a torrente de coisas que a pessoa já está para ir embora, e quando a gente pergunta, tem mais alguma coisa que eu deva saber a seu respeito? Tem muita coisa que eles querem que a gente saiba e eles têm medo de que não sejam aceitos em falar coisas. Quando introduziram um computador na consulta médica há algumas décadas, eu comecei a pensar que eu ia ter que usar computador nas minhas consultas e não estava convencido de que usaria ou não usaria. Até que um paciente, um dia eu tinha um paciente que tinha em comum com um colega a quem eu respeito muito, é muito bom, muito qualificado. E um dia o paciente veio e eu perguntei se estivesse consultando com o doutor fulano, e ele me respondeu: tive, mas ele mudou agora, ele está diferente. Antes ele me olhava, agora ele só olha para o computador, ele não olha mais para mim. E eu fiquei muito desconfortável com isso. E aí eu comecei a comentar com outros pacientes sobre esse assunto do computador interposto entre o paciente. É claro que a gente usa o computador para colher informações, no hospital a gente tem que trabalhar no computador, mas isso de usar o computador durante a consulta, e é um atrativo imenso. Tem um autor que compara usar o computador na consulta com dirigir o automóvel digitando no celular. Ele tem essa capacidade de distrair e certamente quem está do outro lado se sente desprezado ou sem a devida importância. Uma vez eu estava com um paciente na UTI do hospital e ele tinha um problema coronário, uma síndrome aguda, e ia ter que fazer um cateterismo cardíaco. Ele era e é um judeu praticante e ele, quando tinha que fazer o cateterismo, num dia, às 7h30 da manhã, eu cheguei no hospital às 7h15 para acompanhá-lo no exame e encontrei o rabino dele. Ele tinha uma conexão forte com o seu rabino. E o rabino estava desesperado. Ele disse: eu estou aqui desde as 7 tentando entrar na UTI para dar uma bênção para o teu paciente, meu amigo, e não me deixam entrar. E aí eu fui saber por que não deixaram o rabino entrar, e era porque era hora de trocar o plantão, e a troca de plantão é superior às necessidades dos pacientes. Resumo: o meu paciente fez o cateterismo, colocou o stent nas coronárias que precisavam, sem a bênção do rabino dele, que poderia ter ajudado ele no ânimo e no espírito para poder enfrentar esse momento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que nós, equipe de saúde, equipe médica, prezamos as prioridades nossas, a enfermagem na troca do plantão, o médico na hora do não sei o quê, e as necessidades do paciente são a última coisa que entra em consideração. Vale contar que agora, semana passada, eu li uma entrevista da chefe dessa mesma UTI, onde estava o meu paciente, contando da felicidade da equipe deles, ela é médica, a doutora Rose, sobre a satisfação que eles têm em ter conseguido abrir espaço para visita para os pacientes com Covid. Covid, no mundo inteiro, o paciente na UTI não recebe visita por causa da contaminação, da intensidade dos tratamentos, respiradores e todos aqueles equipamentos. Mas naquele hospital, que é onde eu trabalho, eles conseguiram botar na rotina uma visita 2, 3 vezes por semana, com hora muito claramente divulgada, com todos os cuidados e proteções, e deixam entrar familiar para visitar o paciente em qualquer condição de Covid que ele esteja, o que eu acho que é uma humanização sem precedentes e que a gente tem que prestigiar isso. Uma coisa que é muito comum é se ver
em pacientes hospitalizados com uma situação grave, uma presença de muitos médicos tratando um paciente. E isso gerou um artigo que eu li esses tempos também, sobre médicos espectadores e médicos assistentes. O médico espectador é o médico que vai lá, olha a parte dele, não se integra com o resto da equipe e com tudo que está acontecendo. É comum, até se comenta, o médico dizer, da minha parte está tudo bem, ou da minha parte está acontecendo isso. Mas para o paciente, para a sua família, o que importa é o todo daquele paciente. E médicos assistentes são aqueles que abrangem o conjunto do que está acontecendo, cuidam do paciente, da família e da comunicação como um todo, e não pegando um aspecto isolado e dizendo, essa é a minha parte, e o resto eu sou espectador, eu não estou participando disso. Quando eu era recém-saído da residência, eu fazia plantão numa unidade coronária, e um dia estava internado lá um amigo do meu pai, e lá pelas tantas, num dos dias que eu encontrei com ele e fui examiná-lo, ele me disse, o médico do teu pai é o fulano de tal, né? Eu disse, sim, é. Ele disse, esse eu não posso ser paciente. O meu médico é o outro, cicrano. O médico do teu pai dá muita explicação e eu não gosto muito de explicação. O meu dá pouca explicação, faz o que tem que fazer e é assim que eu gosto. Isso para mim foi um choque, porque os dois médicos que ele se referiu, que dava explicação e o que não dava, tinham sido meus professores, eram modelos e exemplos que eu achava ídolos. E isso me deu um ensinamento desde o começo da vida profissional, que não tem um médico que sirva para todos os pacientes e não tem pacientes que servem para todos os médicos. Tem modelos que se adaptam mais ou menos para cada maneira de trabalhar e ser. Eu vou contar uma história final aqui. Eu acho que aí fica bom para a gente interromper e poder abrir para perguntas, né, Wilson? Acho que já estaria no tempo. Fica à vontade. Eu considero que a medicina me deu muito e eu tenho uma gratidão muito grande pelo que a profissão me proporciona e me proporcionou. Eu não sei se tem outra profissão fora da nossa área onde as pessoas procuram, abrem a alma, abrem o coração, abrem a cabeça, abrem a roupa para nós examinar, nós mexemos, apertamos, escutamos, pedimos exames, invadimos a pessoa por todos os ângulos e elas ficam gratas. Isso é fantástico. Eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que me escolhem para ser seu médico e uma gratidão pela consideração e respeito que eles têm ao me eleger. Um dia eu estava no meu consultório atendendo e saí da minha sala porque o paciente ia se vestir depois de ser examinado e vi na sala de espera um colega meu do tempo do 2º grau, naquele tempo era ginásio, e que é meu paciente. Eu saí para dar um abraço nele. Nesse momento, quando eu estava ali, chegou, bateu na porta uma senhora, que é minha paciente também, dos seus 90 e poucos anos, e queria me entregar um pacotinho. Vim trazer esse presente aqui. Agora é o Rosh Hashanah, que era o Ano Novo dos Judeus, e ela todo ano, uns dias antes do Ano Novo Judaico, me traz um pacote de um doce típico da época que se come. Aí eu agradeci, ela disse eu que vim agradecer, me deu um abraço, um beijo, saiu. E esse meu colega me disse, interessante a profissão de vocês. As pessoas vêm agradecer, trazem presentes. Esse meu colega tinha sido pró-reitor, diretor de faculdade numa universidade importante, mas na prática dele isso não existia, ele não via isso, né? Uma pessoa chegar, trazer um presente, abraçar e ter gratidão. E eu disse, pois eu vou te contar isso também. Na verdade, eu sempre que me agradecem, eu sinto vontade de agradecer, porque eu acho que eu é que tenho que ter mais gratidão por essa senhora que me procura, me presenteia e me confia a saúde dela, me telefona quando tem alguma dúvida. E
isso, ele ficou emocionado, eu notei. E realmente na profissão médica feita com a consideração do que é a arte e não só a tecnologia, e a arte é a arte relacional entre as pessoas. O Bernard Lawson escreveu um livro clássico publicado em 1976, A Arte Perdida de Curar. Já naquele tempo, ele reclamava que nós estávamos e estamos perdendo esse lado arte da profissão, que é a característica relacional da profissão médica, e deixando que se sobreponha a tecnologia, os protocolos, as diretrizes, os consensos, as rotinas. E, na verdade, isso tudo está aí para ajudar, para assessorar a coisa primeira e principal da medicina, que é a parte arte, que é a parte da medicina hoje chamada relacional, que é a parte do contato interpessoal, sem o qual todo o resto vira tecnologia, sem nenhum afeto e contato humano, que é indispensável. Então, eu fico à disposição para perguntas. E, realmente, a conexão, professor, era meu Wi-Fi aqui que estava sabotando. Doutor Canter, alegria, 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 gratidão, né, por esse momento tão importante. Senhores e senhoras, para que a gente ganhe para que os meus meninos lá da turma, porque se nosso componente curricular é comunicação interpessoal e práticas de oratória, não seria diferente, eles precisariam se expressar. Aí alguns, mas eu vou ter que falar com o meio não, está tranquilo para vocês. Para a gente ganhar uma dinâmica, a minha turma ela é pequenininha, então, obviamente, não vai ser algo muito extenso. Mas eu vou chamando pelos nomes daqueles que eu já vi aqui, que já se marcaram presente, para que façam a pergunta, abram seu microfone, abram a sua câmera, façam a pergunta, o professor Canter responde. Quando terminar, eu deixo aberto para que os meus coordenadores da extensão e o meu vice-diretor aberto para fazer perguntas, né? E quem mais aí, de acordo com o tempo, a gente conseguir dinamizar isso, ok? Então, eu gostaria de chamar... Wilson, pois não, professor? Pois não. Eu queria só fazer uma observação. No início da palestra maravilhosa, o professor Flávio fez refletir sobre essas coisas intangíveis que são indispensáveis para a boa formação e desempenho médico. Ele citou o que nós precisamos manter vivo e na chama da questão do exemplo e do mestre. E eu só localizei e está presente o professor Luiz Acuti, que ele citou. O senhor está percebendo, professor Flávio? Ele está aí presente ali, olha, que coisa linda, quer dizer, você ser a referência e um dia essa referência está te assistindo. Mas ele continua sendo minha referência e está me fiscalizando. Naturalmente, você vê, ele ainda continua cuidando da cria. Eu acho que esse ensinamento para todos os jovens que aqui estão conversando, e se o senhor quiser, professor, que ele fale alguma coisa, o senhor fica à vontade. Por favor, professor. Então, antes de passar aos alunos, professor presente, por gentileza, receba nossos aplausos e nossa gratidão aí pela sua presença. Muito obrigado. Eu tenho que aprender sempre. Não sei, eu não sei se eu estou... Estão me ouvindo? Está ouvindo, pode falar tranquilamente. Bom, muito obrigado. Não, eu estou numa fase em que eu tenho que aprender tudo de novo, não é? A gente cada vez mais... eu não sei se o Flávio consegue ter essa visão e praticar, mas a estrutura toda da nossa universidade está toda baseada na ciência e tecnologia, né? Não nos ensinam a arte, né? Nós temos que descobrir a arte ou aquela que nós trazemos de casa, da família, da sua experiência, né? Então, eu acho que isso é muito importante, esse tipo de apresentação, porque a tendência cada vez mais é de nós irmos perdendo e virando uma inteligência artificial, né? E, na realidade, a cognição sozinha não é suficiente.
não Vai é? dar conta. Nós precisamos a inteligência afetiva, não é? Esta é que nós precisamos, né? Mas hoje em dia todo o investimento é na artificial e nos distanciando cada vez mais. Eu parabenizo, pena que ficou interrompido, mas deu para entender a ideia básica do Dr. Flávio Cantor. E uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho que é importante é o que ele chamou a atenção a sensação de bem-estar que dá no profissional, de saber que ele de que ele está sendo objeto de afeto do paciente. Isso aí provavelmente é uma das coisas que mais tem mantido a nossa profissão, ainda apesar de toda a deformação que ela está sofrendo, né? Então, esse respeito pelo médico é uma gratificação, é mais do que o dinheiro que a gente recebe, né? Então, muito obrigado, e eu acho que eu vou aprendendo a conviver nesse mundo novo. Ok, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, professor. Nossa, é um negócio assim incrível, né? Hoje, tendo aqui o professor Cantor, o doutor Cantor, como a nossa referência nessa palestra, e ele trazendo aí a sua referência do seu mestre, da onde também trouxe o seu aprendizado. Isso é excepcional. Muito obrigado mesmo. E agradecer ao professor Clóvis Parente, nosso vice-diretor, pela excelente interferência. Perfeito, né? Ele sempre muito atento aos detalhes. Isso é muito importante. Muito obrigado mesmo. Bom, mas quero, então, chamar a atenção dos meus pupilos. Eu sou clínico, professor. Tem que viver dos detalhes. É verdade, professor. Não é, professor Flávio? Eu acho que tu é um dos nossos. É isso aí, muito bom, muito bom. Bom, deixa eu saber aqui se o Douglas Rezende, ele estando presente, qual é a pergunta do Douglas? Douglas, pode abrir seu microfone, é isso? A câmera, por gentileza, e fazer a pergunta. Lembrando que os alunos adquiriram, né, o livro, excelente literatura, leve, direta e realmente inspiradora, o livro Um Bom Dia para Você com um Sorriso, foi lançado agora em dezembro do ano passado pela editora Age. Vamos lá, Douglas. Douglas, inclusive, está de plantão. Chamaram ele para ver um paciente. Vamos lá. Boa noite, posso falar? Pode falar. Demorei a conseguir conectar, desculpa aí o atraso. Boa noite, professor Cantor. Muito obrigado aí pelas palavras, pela brilhante palestra do senhor. Parabéns também pelo livro. Li todas as páginas com muita atenção. Na página 61, de um texto que o senhor publicou no jornal, acho que 0 Hora, no dia 21/10/2016, o senhor fez uma citação que eu achei bastante interessante a respeito da remuneração médica, como se a mesma devesse ser relacionada ao que ele poderia fazer de bom para o paciente, né? Aparece que nos Estados Unidos, pelo professor Michael Porter, né, que foi um dos idealizadores dessa ideia. Só que eu confesso que eu fico bem, ao mesmo tempo que feliz, desiludido pelas consequências do nosso país, né, pela forma que a saúde é tratada no nosso país. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor sabe se existe alguma empresa de saúde brasileira ou alguma operadora de saúde que já utiliza essa prática remuneratória do médico de acordo com os resultados positivos alcançados, e caso não haja, se o senhor consegue enxergar a médio prazo, não vou nem falar a curto prazo, que isso possa ser aplicado tanto na rede pública quanto na rede privada. Obrigado pela pergunta, e parece que tu leste o livro mesmo. O Michael Porter, há alguns anos já, vem escrevendo, lançou um livro sobre isso,
sobre até então o serviço médico era remunerado por serviços prestados, o fee for service. Os hospitais, os laboratórios, os médicos, profissionais, todo mundo recebia pelo que faziam, o que era um modelo que estimulava a fazer mais. Se o paciente fizer pouco, a remuneração é pouca, e se ele fizer bastante exames quando hospitalizado ou quando no ambulatório se gera mais exames, todo o serviço movimenta mais, então os hospitais e as instituições buscavam produzir, entre aspas, né, gerar bastante procedimentos e coisas que era o que gerava o pagamento. Michael Porter produziu esse livro e essa nova proposta que primeiro tinha que construir modelos de avaliar o que é o resultado para o paciente. Então, cirurgia cardíaca, melhor hospital, qual é que tu remunera melhor? O que tem menos dias de UTI, menos tempo de internação, menos reinternação, menos infecção, enfim, cada patologia ou cada situação que leva ao hospital tinha uma construção de parâmetros para dizer o que estava sendo melhor para o paciente. Então, se remunera mais esses serviços porque eles produzem melhores resultados para o paciente. No fim, sai mais barato. Tu paga mais, mas tu paga menos porque é menos gerador de gastos. Acontece que nos Estados Unidos nos Estados Unidos fizeram um levantamento nos últimos 20 anos. A proporção de funcionários burocráticos administrativos aumentou 10 vezes mais do que o número de funcionários assistenciais. Enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, médico, 10 vezes mais funcionário para fazer as contas e para gerar lucro para a instituição. Então, quando surgiu o modelo do Porter, e várias instituições já passaram a usar, imediatamente eles passaram a adotar sistemas, modelos de computador para gerar as respostas que o plano, que o pagador, o governo que usasse o modelo do Porter pagaria mais. Então, toda a assistência passou a ser coordenada pela administração para gerar resultado para o paciente mensurável por esse método novo e que desse mais dinheiro de novo para os hospitais. Então, é uma luta um pouco inglória. No Brasil, tinha algumas experiências que eu não sei até que ponto progrediram. O Michael Porter era muito amigo do Edson Bueno, que era o dono da Amil, antes de vender a Amil para uma multinacional. Ele vinha muito ao Brasil e eles estavam trabalhando nisso, e eu acredito que trataram de desenvolver esse modelo em alguns locais no Brasil, hospitais, mas não com toda a ênfase que o Porter propunha, e com essa ressalva que nos Estados Unidos já acharam um jeito de usar o novo método para ganhar mais dinheiro, e aí a finalidade deixou de ser o paciente, passou a ser o meio de comprovar que aquilo era benéfico para o paciente, não fosse ou não fosse. Então, é muito difícil de ganhar deles. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, professor, pela resposta. Muito obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Valeu, Douglas. Bianca Lousada está por aí? Valeu, Douglas. Bianca Oi, professor, estou aqui. Oi, Bianca, tudo bom? Fica à vontade. Tudo, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Obrigado pela palestra. Realmente está sendo de muito aprendizado para todos nós. Eu queria te perguntar, que você comentou até aqui na palestra, há pouco tempo aí que você falou, em relação a que existem pacientes e existem médicos. E, às vezes, não é questão do médico ser bom ou ruim, é questão mais do modelo, né? De serem modelos diferentes e, às vezes, acabam não combinando, né? O senhor acha que seria uma melhor intervenção a procura de um outro médico para esse paciente que não se adequa ao seu modelo, ou conversar com esse paciente para arranjar uma outra forma de interação com ele? Bianca, é uma boa pergunta.
eu te diria que a resposta são as duas. Se a gente percebe que está havendo uma dificuldade, a gente pode discutir isso com o paciente e ajudar ele a resolver isso. E a solução é dele. Pode ser que a melhor solução para ele seja procurar um outro que ele se adeque melhor. Pode ser que ele descubra que ele pode trabalhar as diferenças que ele tem com aquele médico e aplainar essas diferenças e continuar com o médico. Mas o que eu quis dizer e o que eu continuo querendo dizer é que não é obrigado. Eu não vou me sentir mal se algum paciente me troca por outro porque ele acha que aquele outro tem um modelo melhor. Se ele achar que é melhor lá, é bom para ele, que bom que ele faça e não fique submetido a se tratar com alguém que ele não se sente bem. E eu não vou me sentir diminuído por isso, porque não tem que todo mundo combinar com todo mundo. Assim, eu vou contar até um exemplo quase jocoso. Veio consultar comigo um senhor de uma crença religiosa, isso faz 2, 3 semanas atrás, e estava com a máscara no pescoço. E eu, que defendo e escrevo livro dizendo que a gente tem que se acertar com os pacientes, e entender e trabalhar tudo, mas na pandemia eu me tornei inflexível em algumas coisas. Uma é a máscara. Não vai entrar na minha sala para consultar sem máscara. Isso. Eu fiz toda uma modificação em termos de espaçamento de consulta, de espaço, não acumular gente na sala de espera e todos os cuidados possíveis necessários. E esse senhor disse que não ia usar máscara e eu disse para ele que então não ia poder atendê-lo porque ele poderia procurar algum médico que concordasse com ele e atendesse sem máscara. Eu não o atenderia, que ele poderia procurar outro médico. No fim, ele começou um discurso de que máscara mata porque retém CO2 e vacina também mata e ele não ia se vacinar. E aí eu disse que ele não estava lá para nós discutirmos isso, mas que eu poderia atendê-lo se ele quisesse, desde que com máscara. Aí a mulher dele insistiu e ele botou a máscara, e fizemos a consulta, e na saída ele pediu o meu cartão, e a mulher dele se virou para mim e disse, olha, ele gostou, porque ele está pedindo o cartão. Ele é estrangeiro, ele falava outra língua, e a consulta transcorreu em inglês, uma parte, outra parte a mulher traduziu. Mas então, esse era um paciente que eu não atenderia, e eu não tive nenhum pudor em dizer que ele poderia achar outro médico. Nós só somos obrigados a atender alguém quando nós estamos num lugar onde não tem ninguém mais para atender. Quando nós estamos numa cidade como Porto Alegre, que tem, sei lá, 20 mil médicos, deve ter escolha para todos, tanto os pacientes encontrarem seu médico, como os médicos encontrar os seus pacientes. Não é obrigado todo mundo a consultar com todo mundo e aceitar todo mundo. Muito bom, muito bom. Não sei Obrigado, se Bianca. eu respondi, Bianca. Entendi, professor. Muito obrigada. Obrigado, Eu Bianca. que Parabéns. Laura Paz está por aí, Laura? Oi, estou aqui. Fala, Laurinha. Professor Canter, está muito boa a palestra, gostei muito. E eu gostaria de te perguntar sobre essa relação médico-paciente. Se você pudesse falar, citar, né, uma atitude, a principal, assim, que você acha que mais afasta a relação médico-paciente, qual que seria ela? É a falta... É difícil dizer a mais, né? Tem tantas, é possível. Mas eu acho que a principal é a falta de disponibilidade. É a pressa, atender com pressa. Um dia eu quase cometi um erro grave. Uma paciente me começou a me contar na entrada da consulta que ela estava com dificuldades, não conseguia dormir, estava ansiosa e a pressão subiu. Era perto do fim do ano, já era dezembro, e ela disse: eu tô pela primeira vez na vida eu estou com dificuldade, tem conflitos entre meus filhos e eu não estou vendo o jeito de reunir todos na minha casa para o Natal. Aí eu disse: bom, está explicado, não precisa dizer mais nada, já entendi. Aí ela disse: então eu vou lhe dar os exames para o senhor ver. Ela entendeu quando eu disse isso que eu não queria ouvi-la mais.
Aí, nesse momento, eu podia ter cortado a linha dela se expressar e me contar o que estava acontecendo lá. Ela me deu o enunciado, né, a manchete do que era, havia um problema. Aí eu disse, sim, eu vou ver seus exames depois. Primeiro, a senhora me conte o que está acontecendo lá com seus filhos e noras e genros e netos que não estão podendo se reunir. Aí ela me contou uma história grande, chorou e botou tudo para fora e pudemos entender o que estava se passando com ela. Ou seja, a gente corta, se a gente não deixa contar, a gente corta com 18 segundos, se a gente não chama a pessoa pelo nome, se a gente não dá a mão, agora com a Covid a gente não dá a mão mais. Mas eu sempre comento, nos devemos apertos de mão para depois da Covid. Enfim, se a gente não acolhe, a gente impede e dificulta essa relação, Laura. Eu acho que é isso. Tens alguma ideia sobre isso? Entendi. Eu concordo também sobre isso que você falou, dessa falta de disponibilidade de dar atenção para o paciente. É realmente uma atitude que afasta mesmo. Bacana, Laurinha. Obrigado Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Laila está por aí, Laila? Laila Calil? Oi, professor, boa noite. Estou sim. Fica à vontade. Professor Canter, muito obrigada pela palestra, muito boa. E no livro do senhor, o senhor falou sobre um assunto que eu achei interessante, que foi sobre os paradoxos e os paradigmas. E que hoje o que é um paradoxo pode se tornar um paradigma, né? E minha pergunta para o senhor é a seguinte: qual conselho o senhor teria para dar para nós que somos acadêmicos diante dessa mudança constante que acontece, né? Porque muitas vezes a nossa opinião científica é diferente daquela que o paciente ele vai receber na internet, ele vai receber na televisão, pelo meio de comunicação, mas de outro meio de comunicação, né? E até mesmo de outro médico. Uma outra opinião científica diferente, mas que tenha embasamento também. Então, qual seria o conselho do senhor para nós que somos acadêmicos nesse sentido? Muito boa a questão. Eu que estou formado há 51 anos e alguns meses, já vi entrar remédio, depois ser condenado o remédio, ter indicações e desindicações inúmeras, alguns até fazerem mal, risco de vida. Eu aprendi que gordura fazia mal e tinha que comer carboidrato em vez da gordura, que era isso que gerava a placa. Depois eu descobri, há 2, 3 anos atrás, com farta literatura, que a gordura do nosso sangue é sintetizada pelo nosso fígado e que depende da ingestão de carboidrato muito mais do que da ingestão de gordura, e o ovo já tinha sido reabilitado há mais tempo, depois a carne, os laticínios. Então, a gente vive isso. O que eu posso te recomendar é que a gente não pode achar que já aprendeu tudo. A gente vai ter que estar sempre aprendendo de novo, número 1. A única certeza é que a gente não tem certeza. A única coisa permanente é a mudança. Segundo, a gente tem que ter um poder de discriminar o que é verdadeiro e o que é fake news, está na moda hoje. Eu me dei conta há poucos dias que a minha consulta, a agenda do consultório da gente é feita por tempo médio, e eu me dei conta que nos últimos meses as minhas consultas no somatório estão mais demoradas do que costumavam ser, por muitos anos, porque todo mundo tem assunto, além do seu assunto, ou de fazer uma revisão, ou seja lá o que for, tem casos de Covid para contar. E o Covid tá cheio de má informação, desinformação, informação não científica, informação de médicos, de não médicos, enfim. E as pessoas querem discutir isso, e tem algumas coisas, como hoje com um paciente, eu disse que eu não ia discutir isso porque uma outra colega tinha prescrito algumas coisas que eu não prescrevo, mas que
foi o tratamento que ele recebeu, e ele foi na médica, e então isso tudo é muito complicado. Nós estamos vivendo uma fase agora com muita controvérsia e com muita gente de respeito e sólida seguindo condutas variáveis. Então, nós temos que ter honestidade de não achar que sabemos tudo, de nos manter em dia com a literatura e de saber discriminar que literatura é séria e confiável e o que não é. Eu tive um professor lá na semiologia, terceiro ano da faculdade, o professor Rubens Maciel, disse uma coisa que eu nunca esqueci e sempre tentei praticar, que é: a gente não deve ser o primeiro nem o último a entrar nas novidades. Então, temos que ter paciência, mas não nos esconder do que tem de novo. Ok, muito obrigado. Obrigado aí a Laila. Rafaela Muito obrigada, Santos, por aí. Obrigado, Laila. Tô aqui. Valeu, Laila. Rafa. Oi, tô aqui. Boa noite, eu gostaria de agradecer a palestra, que realmente foi muito enriquecedora. E diante das histórias que o senhor estava contando, da mesa, que eu achei muito interessante para estabelecer uma melhor relação com o paciente, eu fiquei assim curiosa de saber o que o senhor não assim sempre faz questão de fazer nas consultas para que o paciente possa se sentir o mais confortável possível, o que o senhor preza naquele momento para que aquela relação de confiança seja realmente estabelecida. O que é... Boa pergunta, Rafaela. O que nós temos que ter é disponibilidade. Nós temos que estar ali naquele momento. Eu não posso estar pensando que eu tenho que sair correndo dali, ou que eu tenho mais 6 pessoas para atender naquela tarde, que eu tenho que correr. Naquele momento, eu tenho que ser daquela pessoa, o tempo que precisar. O Maimônides, lá em 1200, dizia que uma consulta médica devia durar 1 hora inteira. 15 minutos para o exame físico e 45 minutos para examinar a alma e a mente do paciente. Não precisa tanto, mas com meia hora de um paciente que já não é... Na primeira consulta precisa 1 hora, às vezes mais. Mas um paciente que a gente já conhece, em meia hora a gente consegue atualizar a informação. Mas o importante, o Bali escreveu um livro, 6 minutos por paciente, que foi um médico inglês importante que discutia a relação médico-paciente, e ele dizia que o médico de família inglês, que quando atendia alguém que ele já conhecia e era só uma atualização de um problema, e aí é uma consulta focada num único assunto, e ele dizia, se tinha alguma coisa a mais, vamos combinar outro encontro para ver o outro assunto. Mas ele provava que com 6 minutos a gente podia encaminhar bem o assunto. O importante é ter disponibilidade naquele momento. Quando tu está ali para aquela pessoa. Nada mais importa, não atende telefone, não olha o celular, não nada. Tu tá para aquela pessoa. Isso é o principal. E ouvir. Não é chute. Ok, Rafael, muito obrigado pela sua participação. Para a gente finalizar, que eu disse que a turma é pequenininha, Sofia de Oliveira também está por aí para fazer sua pergunta. Com você, Sofia. Boa tarde a todos. Boa noite a todos. Eu gostei muito também da palestra, foi ótima. A minha pergunta é sobre a tecnologia. O senhor falou um pouco sobre o uso de computadores durante a consulta, que alguns pacientes eles reclamam um pouco porque acabam não recebendo a atenção necessária. Hoje em dia, por conta da pandemia, também o aumento das consultas online. Eu gostaria de saber se o senhor acha que a tecnologia tem dificultado essa relação médico-paciente e, se sim, o que o senhor aconselha para diminuir essa distância entre o paciente pelo meio da tecnologia. Eu acho que sim. Nós temos que ter consciência disso. A tecnologia
veio para ficar, é inevitável, e eu acho que ela vai ter o seu lugar, vai substituir médico na patologia, na radiologia, já tem massa crítica suficiente para o computador interpretar exames, ressonâncias do coração, que é a mais difícil, porque é um órgão em movimento, e eles conseguiram já que a interpretação da ressonância por dados seja comparável à interpretação humana. Entretanto, é mais rápida, 30 vezes mais rápida do que a interpretação humana. Então, no sentido de substituir médico, eu vejo essa possibilidade, né, nas coisas tecnológicas. Na consulta, no contato humano, eu não vejo como a tecnologia venha a substituir. Ela pode ser um instrumento para subsidiar o trabalho médico, mas ela não vai substituir. Só o computador, o robô, o humanoide vão substituir médicos para atender humanoides, mas para atender seres humanos sempre vai ter que ter um ser humano em cada ponta da linha. Eu vejo assim, não vai ser substituído. Eu atendo consulta à distância com vídeo ou só por voz. Em geral, pessoas que já são pacientes, que já têm conhecimento, e para a gente focar em alguns problemas que podem ser resolvidos à distância, até um ponto. Hoje eu tive que pedir para uma paciente que vinha consultando por WhatsApp que ela procurasse uma emergência, porque ela está com Covid, estava em casa e começou a apresentar alguns sinais e sintomas que ela me revelou que não dava mais para não ser examinada, e eu pedi para ela procurar uma emergência. Então, tudo é possível, desde que a gente tenha essa consideração de que nós somos humanos e que tem um ser humano ali do outro lado e que nós temos que ter esse encontro interpessoal para poder obter o melhor benefício. Então, a tecnologia vai nos subsidiar. Eu falei que no tempo que eu era assistente do Achute lá na PUC, nós usávamos livros, e hoje se usa informação informatizada, e isso é útil, não se abre mão disso. Mas toda essa tecnologia eu vejo como um instrumento de assessorar o melhor cuidado humano das pessoas, e não para substituir. Respondi? Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado, Sofia. Pessoal, então, aqui a parte, vamos botar assim, valendo o trabalho dos meninos, complementos já está completado, bacana. E eu gostaria de abrir, temos mais uns 10 minutinhos. Quem mais gostaria de fazer perguntas ao Dr. Flávio Canter? Antes mesmo, depois eu faço uma finalização e passo para a nossa coordenação. Ok? Está aberto aí. Alguém mais gostaria de perguntar? Posso falar, professor? Claro, professora. Professor Flávio, eu fiquei muito feliz com a sua fala. Eu não sou médica, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, mas eu fiquei assim muito encantada com a sua sensibilidade, com o seu acolhimento, né? Com a sua história de vida, que o senhor colocou em, né, vários casos que revelam seu modo de ser, de pensar, né? E a gente, né, enquanto escola médica, eu, particularmente, acho que o doutor Luiz Clóvis também compactua dessa preocupação, a gente tem uma preocupação que o nosso estudante, ele é muito, ou por falta de tempo, né, sempre muito focado no estudo da medicina, digamos assim, né? E, assim, a gente observa nessa formação, aí na sua própria fala, né, o quanto o senhor transita pela psicanálise, pela filosofia, pela literatura, e a gente tem, assim, doutor Luiz pode até me ajudar, aí, uma certa dificuldade, às vezes, em sensibilizar o nosso estudante para outras áreas além da medicina, digamos assim, né?
E eu acho, né, achei muito oportuna a sua atividade, essa palestra. O professor Wilson foi assim muito feliz, né, em convidá-lo e a gente ter essa oportunidade de ouvi-lo. Eu realmente fiquei muito feliz. E eu queria, né, se o senhor pudesse comentar um pouquinho como é que o senhor vê isso, quer dizer, na formação médica, né, essa dificuldade que a gente percebe do jovem se abrir para outros conhecimentos, para outros campos do conhecimento, né, além da medicina em si. É um desafio, eu concordo contigo. Quando eu fui estudante de medicina, de 64 a 69, é outro milênio, antes da faculdade eu lia um livro, nas férias eu lia um livro por dia. Depois, na faculdade, se eu lia um livro por ano era muito, conseguia ir ao cinema de vez em quando, porque a medicina é uma namorada muito exigente, ciumenta, ela absorve a gente tudo, o tempo todo. E a faculdade é isso, e tem a competição, e a avaliação é por conhecimento, não é por qualidade, como a gente falou. E naquele tempo ainda não era tão voltado para mestrado, doutorado e tal. Eu vejo hoje os estudantes, e um filho meu se formou 10 anos atrás, na faculdade onde eu e o Axute fomos professores, e tem muita gente dando aula que não queria estar ali dando aula. Está dando aula porque, para ser professor da faculdade, tem que dar aula, mas ele queria estar lá fechado no laboratório, conduzindo as pesquisas e tal. Então, o estudante é puxado para isso, para saber muita pesquisa e muito conhecimento. Vai ter que responder prova. Para disputar a residência lá no fim da faculdade, ele vai ter que saber responder prova de cruzinha de novo. Então, ele tem que se treinar para as cruzinhas. E isso meio que crucifica eles um pouco. Eu acho que a gente tem que mostrar outros exemplos, isso que vocês estão fazendo. Estimular, a desafiar, a pensar, a discutir esses outros aspectos e ter esperança que, como eu disse, o médico vai ser a pessoa que ele é. Eu voltei a ler livro depois. Agora, com a pandemia, eu estou lendo quase como eu lia no secundário de novo. A gente tem que ter as áreas de atração, mas a faculdade de medicina absorve muito e dá pouco espaço para reflexão. Então, eu acho que esses cursos e essas experiências curriculares ou extracurriculares proporcionar para tentar plantar uma sementinha e ajudá-los na metamorfose essa de médicos com sensibilidade para lidar com gente é um desafio muito grande e a gente tem que ter isso presente. Eu queria participar e fazer uma pergunta aí, o professor Flávio. Posso? À vontade, José. Já está fazendo. Está fazendo. Eu queria saber assim, porque na palestra o senhor disse que o médico que a gente quer ser, ele depende da pessoa que a gente é. E hoje em dia a gente vê muito as mentorias, né? Ensinando como a gente deve ficar diante do paciente. Hoje está vendendo muito isso na internet, fazendo grupos, divulgando cursos para ensinar para o paciente. Outro dia eu recebi no WhatsApp um convite, né? Tem muitos grupos no Instagram ensinando isso para a gente, né? Para ter esse acolhimento, é uma frase que eu acho que todo estudante já ouviu falar hoje, né? Diz assim, o que a faculdade não lhe ensinou. Está muito na moda isso, né? Então, eu queria saber se... Eu nunca entrei nessa onda porque eu sempre acreditei que o bom médico é aquele que depende muito da gente, né? E não uma fórmula, né? Não existe uma fórmula que vai ensinar você ali a ser humano, né? Que eu acho que está vendendo muito isso hoje em dia. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Perfeito. Ninguém vai te transformar no que tu não é. Se essa mentoria for para deixar todo mundo igual, nós estamos indo para a robotização. Vai ser todo mundo robô, com a mesma conduta, com o mesmo comportamento, com a mesma fórmula, seguindo o mesmo protocolo, mesma diretriz, mesmo consenso e sem espaço para pensar,
para sentir. A gente tem que ter a capacidade de sentir o que e não tem dois pacientes iguais. Não tem, a doença pode ter o mesmo nome, mas é uma pessoa com a hipertensão. Não é eu vou lá ver o leito da hipertensão, o leito da insuficiência cardíaca. Eu vou ver o senhor fulano de tal que está com a pressão alta, ou que tem insuficiência cardíaca. E isso, a gente pode desenvolver isso em cada um, as suas capacidades, mas a gente não pode plantar lá um modelo para o cara ser aquilo que ele não é. Mas, claro que a gente pode chamar atenção para esses aspectos, para cada um achar dentro de si o modelo do médico que vai ser. Nisso eu acredito. Mas eu não acho que tenha um jeito de botar todo mundo padrão igual. Não vai funcionar. Eu não vou ser quem eu não sou. Em cima dessa pergunta do José, tem um dos textos que a gente trabalha em sala de aula, da médica de família Graziela Moreto, que, se eu não me engano, também é da região do Sul, em que ela fala sobre a erosão da empatia no estudante de medicina e coloca isso como um desafio da educação hoje, dentro do processo de ensino-aprendizagem de uma faculdade de medicina. E ela faz uma pergunta, que tudo que a gente está falando aqui está se falando em empatia, né? É um processo de empatia. E ela pergunta, a empatia, ele é inato do ser humano ou ele pode ser apreendido, pode ser ensinado? Essa é a grande questão. Eu só coloco aí exatamente essa situação de que você não pode, de repente, plantar algo que a pessoa não tenha. É óbvio que ele vai trazer com ele também valores, crenças, né? História, memória do que ele traz de casa, da família e tal. Então, mas dentro desse ambiente acadêmico, né? O senhor falou bem no início assim, o senhor é mais para as artes do que para as tecnologias. Isso já mostra um olhar, uma percepção diferenciada, né? Quando a gente fala em narrativas médicas, teatro, cinema, literatura, são coisas que ajudam a abrir. Para o professor Canter, essa questão da empatia, ela pode ser algo apreendido e ensinado? Ele é inato? Como é que é isso, professor? É que nem a história da conversa do Jordan Peterson, né? Tem gente que a gente fala e vê que a pessoa não está te ouvindo. Na verdade, tem uns que parece que estão pensando no que eles vão dizer depois. Isso é falta de empatia total, né? Não é. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se botar no lugar do outro, né? É de eu perceber o que a outra pessoa, o interlocutor, está sentindo naquele momento. Então, eu acho que a gente tem isso inato. Sim, vem de casa, vem de família, vem de personalidade, vem lá da equação etiológica do Freud, começa do começo. Mas a gente pode receber um pouco de treinamento. Eu fiz muito isso, eu também trabalhei como preceptor numa residência de medicina de família e comunidade, a primeira do Brasil, aqui em Porto Alegre, e a gente fazia uma prática que era assistir uma consulta e depois discutir a consulta com o residente. E mostrar para ele coisas que ele tinha feito, coisas boas, coisas não tão boas, momentos que ele deixou de ouvir o paciente, que ele cortou o paciente, que ele falou alguma coisa que não foi boa para o paciente, enfim. E isso pode ajudar muito a desenvolver capacidades que a pessoa não tem desenvolvida. Ninguém é zero potencial de empatia e ninguém nasce com 100% de empatia. Eu acho que a gente pode trabalhar isso através de acompanhamento. A melhor coisa é no trabalho. Eu não vejo nenhum lugar melhor para treinar do que não ser jogar futebol. Não é no quadro negro, é entrar no campo e o técnico orientar como é que se joga. Então, eu vejo como um predicado que pode ser desenvolvido. E uns vão ter mais, uns vão ter menos, porque vai depender da pessoa. Isso é inevitável. Mas a pergunta, na pode verdade, se melhorar, é uma provocação aos meninos aí. A Márcia Valéria parece que quer também fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Márcia. Boa noite, professor Flávio.
Ah, a professora Márcia. Professora Márcia. Botaram aqui que você está com a mãozinha levantada. Estava com a mãozinha levantada aqui, né? Eu sou médica e já tenho 30 anos, professor, de formada. Já nasceu médica, então. Foi muito novinha. Verdade. Me formei muito jovem, né? E tenho aí o professor Luiz Clóvis como um dos meus mestres, né? Um dos meus exemplos. Às vezes eu me assusto muito hoje. Quando a gente atende um paciente e quando eu termino a consulta, e o paciente vira para mim e fala assim: doutor, eu nunca fui tão bem examinada como a senhora me examinou. A minha sensação é de vergonha, como os meninos falam, de vergonha alheia, tá? Eu fico muito frustrada por essa sensação. Eu acho que coisas básicas, professor, do tipo olhar nos olhos, apesar da gente estar usando aquilo ali para olhar a conjuntiva e ver se está corado ou não. Mas se naquela hora a gente olha ali dentro da íris do paciente, ali a gente estabelece um contato. O segurar o pulso, né? Que são medidas tão simples e que eu acho que aproxima muito. E a minha curiosidade é que horas, quando, em que momento que o médico perdeu isso? Qual a justificativa? O senhor já parou para discutir isso? Quais são as justificativas? O que aconteceu? Em que horas que essa perda aconteceu? Pois é, tem vários momentos. Eu acho que isso vem em degraus, né? Eu acho que isso é uma escadaria, morro abaixo. Uma é a pressão econômica. Tem que trabalhar mais para manter renda. Antigamente, os médicos ganhavam mais. Quando eu me formei, há 50 anos atrás, uma conta hospitalar do médico e do médico eram mais ou menos semelhantes. Se custava R$1.000 o hospital, custava R$1.000 o médico. E havia, no hospital que eu trabalho mais, tá, onde eu trabalho até hoje, havia mais de 40% de pacientes privados. Hoje não tem 3%, todo é plano de saúde, convênio. Então, entrou um intermediário. A relação médico-paciente passou a ser um triângulo. Não é mais relação médico-paciente, é relação médico-paciente, plano de saúde, o governo, o SUS, o Instituto de não sei o quê, Unimed, enfim. Então, tem uma terceira parte, avilta o trabalho médico e obriga o médico a atender em menos tempo e para manter uma renda. E isso dificulta fazer o exame físico que tu fazes com tanta propriedade. E o encurtamento do tempo é fundamental. Tem outras pesquisas que mostram que hoje em dia se gasta mais tempo por paciente e menos tempo com o paciente, porque esses intervenientes, hospitais, planos, governos, exigem um trabalho burocrático muito maior do que tinha há 30 anos, quando tu te formaste, ou 50, quando eu me formei. Eu prescrevia, pedia exames e uma evolução, pronto. Hoje em dia são tantos itens de computador, nos Estados Unidos tem que preencher tanta coisa para satisfazer o modelo do Porter, esse que nós conversamos, que se gasta mais tempo para cada paciente, mas sobra menos tempo para ficar com o paciente. E aí se pega atalhos, se encurta caminhos, se examina menos, se ouve menos. No ano passado, eu vi 3 casos de herpes zoster que tinham passado por colegas que não examinaram. Um tinha feito tomografia de tórax para ver a dor. O outro tinha feito raio-x de quadril e o outro tinha feito duas séries de enzimas com eletros, porque podia ser sinoviaginose. E era só olhar. Estava lá o diagnóstico de herpes zoster. Então, a gente faz o mínimo, e é como tu disseste, e a gente fica surpreendido que faz tanto bem fazer o mínimo, que é examinar. E é ouvir o que a pessoa tem a dizer. Outro dia eu passava num corredor e no meu hospital, outro dia antes da Covid, porque eu não vou ao hospital agora há 14 meses, mas uns meses antes eu passei num posto lá onde os médicos estavam prescrevendo e tinha 2 desses jovens dessa geração dourada, né, importantes, professores
Bom, e os dois reclamando. Pois é, eles só querem que tire a dor. Nós aqui preocupados, estamos se referindo a um paciente e a sua família, nós preocupados em estabelecer o diagnóstico para poder tratar bem esse paciente, e eles querem que tire a dor. Eu quase entrei na conversa, quase pulei no balcão da enfermagem e me segurei, porque eu sou do tipo que vai lá dizer, mas eu não fui. Então, isso é que preside, né? É bacana, é a tecnologia, é a ressonância e a tomo e não sei o que vai me dar o diagnóstico e eu vou brilhar com o diagnóstico. E a pessoa lá com dor, tira a dor primeiro, depois vai ver o que tem e o que nós podemos fazer para curá-la. E eles estavam bravos porque o paciente queria tirar a dor. Então, é aí que a coisa desandou. Colocar em primeiro lugar a doença e não o doente. Se a queixa é dor, a primeira coisa a ser feita é dirimir a dor, né? Exatamente. Continua sendo divino sedar a dor, né? Que se diz em latim, sedare dor do divinum est. Então, não mudou. Isso não mudou, não vai mudar. Se alguém mudou disso, não vai ser bom médico. Muito obrigada, professor. E ficou para mim a frase de que existem doentes para certos doutores e existem doutores para certos doentes. Gostei disso. Absolutamente verdade. Professor Luiz Clóvis ou professor doutora Luiz, gostaria de fazer alguma intervenção? Bom, é só para... Eu acho que a estrutura da sociedade e do currículo realmente leva a esses problemas que a gente está lamentando. Quer dizer, nos ajudou a incorporar as coisas novas que vieram melhorar muito, né? Mas amarram a possibilidade da percepção da pessoa humana, né? E de toda... Ontem eu estava lendo uma médica que fala em neurofilosofia, quer dizer, a filosofia olhando os aspectos neurológicos. A gente, no currículo, a parte neurológica e psicológica é no fim do curso, né? Isso tinha que ser bem no princípio para a gente ficar claro, né? E poder ver a importância disso, né? Em tudo. Mas eu não... o importante é que foi muito bonita a conferência do Dr. Kanter, e eu acho que o fato de nós gostarmos disso é que vai ajudar a manter a medicina ainda. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Doutor Luiz Clóvis, professor Wilson, não sei se está no momento de você encerrar ou você imagina continuar, porque é um pesar. É um pesar ter que interromper essa atividade. Então, o que você me diz? Eu só gostaria, então, antes de passar a palavra para vocês que fazem a coordenação, dizer que, para mim, enquanto eu sou, na minha formação, eu sou um comunicólogo social. Minha primeira graduação é como bacharel em jornalismo. E fiz jornalismo não com a expectativa de ser jornalista, mas ser professor universitário do curso de comunicação. E Deus quis que eu não fosse um professor do curso de comunicação e me vi professor de uma instituição que é das mais tradicionais da minha cidade. Eu fiz questão de colocar isso no texto de abertura, que é a Faculdade de Medicina de Campos, né? E apesar de ser ela é tradicional no vanguardismo, sempre atenta ao que está acontecendo e trazendo para dentro dela colaboradores, pessoas que possam também junto delas trazer outras falas, outras narrativas. Então, eu só posso agradecer muito a oportunidade, né, de estar hoje. Já estou completando aí estou pequenininho, eu digo que eu cheguei agora, eu só tenho 2 anos que eu estou na instituição, e a maneira como eles me receberam e como eles me acolhem até hoje, o que eu proponho, professor, vai em frente. Então, isso eu preciso agradecer muito, professor Clóvis, que transmito o meu agradecimento
ao doutor Edilberto, que é o diretor, que eu digo sempre é a pessoa que foi o primeiro grande responsável por me trazer. Assistiu uma palestra minha incógnito, ficou quietinho, não disse nada. O professor Odila, que foi que me fez o convite para que eu viesse fazer uma palestra na faculdade, ela foi defender, né, doutora? Foi defender, acho que o mestrado, alguma coisa assim, deixou a equipe dela, ó, cuida do professor Wilson aí, mas eu não vou estar presente. No final da palestra, eu peço às meninas que transmitam meu agradecimento à professora Odila, de repente levantam um cidadão lá, e agora eu posso me apresentar, eu sou Edilberto Peregrini, o diretor-geral da faculdade, e muito bom, e a faculdade está à sua disposição. E dali nasceu uma parceria que hoje a gente consegue trazer para dentro da faculdade, mas essas narrativas de comunicação interpessoal, né, da relação médico-paciente, tem outros, e está crescendo mais. Agora já temos um novo componente curricular, que é medicina e espiritualidade. Olha que coisa fantástica. Então, mostra o quanto a Faculdade de Medicina de Campos está preocupada com esses novos tempos e de resgatar cada dia mais essa humanidade do médico. Então, quero, da minha parte, agradecer muito, muito ao professor Flávio. Eu descobri assim, de maneira muito assim, por acaso, fazendo minhas pesquisas. Primeiro, eu conheci o livro do professor Cantor, para depois conhecer. Cara, depois que eu preciso conhecer, preciso saber se ele poderia dividir um pouco conosco do seu conhecimento e dessa sua habilidade de lidar com pessoas. E foi maravilhoso. Então, quero desde já agradecer a presença de todos que estiveram conosco aqui, os meus alunos do 5º e 6º período estiveram todos presentes. A Ila mandou a informação de que onde ela está, a internet realmente está muito ruim, a cidade dela está chovendo bastante, e por isso ela não pôde se manter ativa 100% do nosso tempo aqui, mas que deu um resultado. Então, 100% dos meus alunos presentes. E passo agora para o doutor Cantor fazer as suas considerações finais, e logo a seguir o professor Odila para finalizar e o professor Luiz, ok? Muito obrigado. Bom, eu só tenho a agradecer, foi uma oportunidade muito boa de fazer uma reflexão eu mesmo, né? Porque quando a gente conversa, a gente aprende, como disse o Jordan Peterson, eu não só transmiti, mas aprendi enquanto eu falava e ao ouvir as questões e comentários de vocês. E uma coisa muito boa que me sobressai para encerrar é que vocês estão trabalhando isso na faculdade, com todas as dificuldades na graduação médica, para transmitir esse tipo de valor aos estudantes de medicina, transformá-los em médicos com não só tecnológicos, mas que usem a tecnologia a favor do ser humano, e a Faculdade de Campos está trabalhando isso, que é uma boa notícia, sinal que a semente está sendo plantada por vocês, e foi uma honra poder botar junto uma sementinha nesse trabalho de vocês. Agradeço muito. Obrigado. Professor Odila. Nós só temos a agradecer, né, a sua participação, a sua presença, o quanto o senhor nos ensinou essa noite, né? A gente realmente ficou muito feliz com a sua palestra, muito, muito enriquecedora, a forma, né, humanizada, como o senhor se coloca, humana, simples. Eu acho que isso é a maior lição para os nossos estudantes. Muito obrigada, professor. Vou deixar o doutor Luiz fechar. Obrigado, doutora Márcia. Muito obrigado, doutora Luiz, todos os outros presentes. Primeiro, agradecer a Márcia a referência. É óbvio que é recíproco. Com pesar, a gente está encerrando. Fico realmente sensibilizado com a iniciativa do Wilson, que acertou em cheio. Grandes mensagens ficaram hoje aqui e me fez recordar, professor Flávio, se não me engano, é Abel Salazar, um neurologista português, que citou que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe, né? Daí a gente vê a importância, a significância de estar aberto sempre para novos saberes e incorporar aquilo que também já vi um dia o doutor Adib já tem de falar, que quem não gosta de gente não deve fazer medicina, porque a essência de tudo na medicina é cuidar de gente. E gente, a pessoa, é uma coisa complexa que não se reduz
a um pedido de exame nem interpretar uma tomografia. As palavras do professor Aloysio me sensibilizaram. Eu acho que grandes citações aqui ficaram. Da mesma maneira, Márcia, que não tem um médico que sirva para todos os pacientes, nem um paciente que sirva para todos os médicos. Tem aquela célebre frase do Miguel Couto, né? E que o professor Flávio referenciou isso aí, que não existem doenças, existem doentes. A gente tem que estar preparado para o aprendizado sempre, e volto a insistir no exemplo que o doutor Aloysio nos deu, vindo assistir a palestra do professor Flávio. E só para corroborar esse entusiasmo que o senhor teve em citar a sementinha, a escola completa 54 anos agora em 14 de outubro. É uma instituição filantrópica mantida por uma fundação que, além da faculdade, tem a gestão e mantém um hospital-escola, Álvaro Alvim, e o Centro de Saúde Escola de Custodópolis, que é uma região do outro lado do Rio. O campus é cortado pelo Rio Paraíba do Sul, numa área de que tem um potencial social muito desequilibrado, e o que o professor Wilson depois pode, por gentileza, passar para o professor Flávio o site da escola para ele conhecer um pouco mais da gente. Eu cheguei, junto com o professor Gilberto, diretor-geral, para uma transição aí de 4 anos na gestão, e uma das coisas que logo foi resgatada foi o serviço de apoio ao educando, que a gente conhece como SAI. A nossa professora Odila, pedagoga e psicopedagoga, é responsável pelo serviço, juntamente com uma psiquiatra, por sinal gaúcha, que estudou e fez até o mestrado na PUC, uma assistente social e uma psicóloga. Então, esses 4 pilares estão 24 horas no ar para atender a nossa comunidade de estudantes de medicina e de farmácia nessas interações que a cabeça do jovem é obrigada a passar, porque o curso é massacrante. Não tenha dúvida que o curso de medicina é massacrante, e a gente lia muito, jogava muito futebol, enquanto era só estudante. Quando virou acadêmico de medicina, a coisa mudou. E os gaúchos estão marcando presença, porque quando a gente assumiu, nós fizemos uma proposta, o professor Gilberto aceitou, termos aqui a aula magna de retorno. E quem veio presencialmente, estava sem Covid, foi o grande cirurgião de tórax, o maior cirurgião de transplante de pulmão abaixo do Rio Grande, né? Que é o professor José de Jesus Camargo. E ele veio aqui dar uma atualizada sobre o transplante e depois fez uma palestra que lembra muito das coisas que o senhor colocou, né? O médico que somos é o melhor que podemos ser. Posteriormente, nós trouxemos aqui o filósofo, historiador, escritor, Roberto da Mata. Depois, agora, no início da Covid, a professora Sandra Prazeres, da UERJ, veio nos brindar com quem cuida de você enquanto você cuida do outro. E isso tudo demonstra, realmente, uma necessidade, não é só um interesse, uma vocação, a gente sente uma necessidade de colocar a coisa um pouco mais além. Nós precisamos ter certeza de estar oferecendo um espaço de convivência e de possibilidade de interação cada vez maior. Eu fico agradecidíssimo, muito obrigado realmente de coração, a sua disponibilidade, a presença do professor Aloysio e de todos os estudantes da escola, que é para vocês e por vocês que a gente pretende fazer cada vez mais e melhor, para que vocês tenham oportunidade de reproduzir exemplos como o do professor Flávio e do professor Aloysio. Deus acompanhe a todos, uma ótima noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, professores. Obrigada. Obrigado a vocês todos. Saúde e paz. Obrigado.